Bem-vindos ao Pode Sentir, o podcast que vai transformar a sua advocacia de dentro para fora. Para nós, inteligência emocional é treino e o podcast tem o objetivo de treinar e desenvolver a sua inteligência emocional para que você tenha grandes resultados, tanto na área pessoal quanto na área profissional. Vamos juntas? Eu sou Gisele Turcin de Oliveira Van, sou advogada, especialista em inteligência emocional, analista de perfil comportamental. Atualmente, eu sou presidente da Comissão de Inteligência Emocional da OAB de Itapema, pós-graduanda em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness. Estou aqui com minha super amiga. Olá, eu sou Tuane Silva, advogada, consteladora sistêmica e pós-graduanda em comportamento humano. Hoje o nosso episódio tratará de um assunto muito importante: valores. Hoje o nosso tema: não negocie o inegociável, como os valores guiam metas na advocacia. Então, vamos começar com uma história. Pode ser, Tuane? Claro, estou pronta para lhe ouvir. Senta que vamos contar uma história. Bom, imagine que você está escalando uma montanha. Cada passo exige esforço. Cada decisão sobre qual trilha seguir pode determinar se você chega ao topo ou se você perde o caminho. Agora pense, se essa montanha não fosse a montanha certa? E se ao chegar lá em cima você percebesse que sacrificou o que mais importava para você? Os seus valores são um mapa que mostram qual montanha você deve subir. Hoje, vamos falar sobre como os valores são os verdadeiros motivadores para a realização de metas. E aqui eu quero colocar para vocês o seguinte: porque muitas vezes, mesmo com as metas perfeitas, a gente deixa para depois. A gente faz aquela famosa procrastinação. Sabe por que muitas vezes, mesmo com metas perfeitas, mesmo com objetivos claros, você não age? É porque você não tem o combustível certo. Ou você está deixando para trás o combustível mais importante, que são os seus valores. E eu pergunto para vocês: você está subindo a montanha certa? Você sabe qual é a montanha certa? E aí, tu? Olha, fiquei reflexiva, viu? Então, o que são valores? E é um tema muito interessante para compartilhar daquele no nosso podcast anterior, né? Que a gente ensinou a fazer metas neurologicamente corretas, metas que vão se realizar, com certeza. Mas muitas vezes as pessoas param no meio do caminho. Por quê? Porque as metas não estão compatíveis com o combustível, que são os seus valores. E o que são os valores? De uma maneira mais didática, vamos falar, né? São os princípios fundamentais que orientam as nossas escolhas. Os valores dão significado, dão razão de agir. Eles fazem com que você levante todo dia e fala: agora eu vou cumprir as metas. Eu vou levantar da cama para chegar àquele ponto. É o meu combustível, como eu gosto muito de dizer. Vou até falar uma frase do Daniel Goleman, Por que é o favor. pai da inteligência emocional. Ele diz: os valores são ligados à autoconsciência e motivação. São eles que nos fazem persistir mesmo diante das dificuldades. Então, quando a gente vê um impedimento, algo dá errado, se a gente lembrar dos valores, do porquê a gente está fazendo aquilo, eles fazem com que a gente continue a caminhar em direção às metas, aos nossos objetivos. Excelente colocação e agora nesse exato momento lembrei-me, né, de fazermos sim uma pergunta, porque esse episódio ele é voltado muito para a persona. Uhum. Nós sempre voltamos a linguagem para o ambiente profissional, para o escritório, para o advogado, mas não vamos esquecer da pessoa do advogado, ok? E esses valores eles precisam sim estar conectados, muito conectados com o teu eu. E fazer essa pergunta, novamente, né, eu sou a mulher das perguntas. Isso está conectado com os meus valores? Por quê e para quem? Uhum. Perfeito. É que a felicidade, ela é um sentimento que ela tem que estar alinhada aos seus valores. Você só consegue realizar grandes coisas se você tem compatível aqueles princípios mais importantes. Porque se você faz metas sem valores, elas viram uma tarefa.
Elas não têm aquela paixão, aquela realização. Então, você subir a montanha, né, chegar ao teu objetivo, e vamos lá, colocar o escritório de advocacia novamente, né? Você atingiu um número de clientes que você queria, né? Não, eu quero atingir uma meta de 20 clientes, né? 20 clientes pagos, né, mensais ali, faturamento X. Só que de repente você ganha tanto por mês, mas você não consegue ir na apresentação da escola do teu filho, você não consegue sair para jantar com a sua esposa ou com o seu marido, você abandonou a academia, você no domingo tem que trabalhar, tem que, domingo de manhã, trabalhar, você não consegue ter o seu momento, respeitando a fé de cada um, com espiritual, então você abandona isso. De repente, essa meta que você alcançou, você vai olhar para trás e vai enxergar o quê? Você sozinho, sem as coisas mais importantes. E um dia, uma mentora minha, ao definir valores, ela falou assim, eu tinha uma questão que era muito vago para mim, o que são valores, né? Ela falou assim, Gi, valores é aquilo que, se você perder, nada vai valer a pena. Nossa, profundo, né? Ela disse assim, coisas que se você perder, você pode estar ganhando o maior dinheiro do mundo, nada vale a pena. Que você trocaria por qualquer coisa no mundo. E aí você começa a se questionar, mesmo tendo a maior fama, o maior sucesso, a maior renda do mundo, sem aquilo, nada faria sentido. Olha só que interessante, né? Quando nós tocamos nesse assunto de valores, eles estão conosco. Eles Uhum. estão aqui no nosso interior. E quando eu desrespeito ou quando eu faço algo, eu tenho uma ação que ela fere esses meus valores, é como se eu fosse ferido de fato. Uhum. E quando eu tenho uma meta, por exemplo, que eu atinjo o meu objetivo, né, uma meta de, né, vamos trazer aqui de faturamento, né, é o que tá pipocando aqui no momento, é a energia do momento que tá Estamos pipocando é falando de essa. faturamento. Ok, mas eu foquei tanto nisso, eu foquei tanto, tanto, que em algum nível eu até atingi. Uhum. Atingi a minha meta, eu cumpri, mas eu deixei tantas outras facetas da minha vida, tantas outras áreas da minha vida, em algum nível eu vou sentir que eu não tô completo, que eu tô sentindo ainda esse vazio, sabe? Parece que a felicidade não chega, não chegou. É, Você sente que está faltando alguma coisa. exatamente, é aquela sensação, assim, que realmente tem um pequeno vazio ali, tem uma incógnita que ela não tá É. preenchida. E muitas pessoas perguntam assim: nossa, eu conquistei, não sei por que que eu não estou tão feliz como eu achei que estaria. Exato, Não é essa frase que a gente escuta isso. bastante, né? Nossa, agora que eu consegui, parece que Ai, não tem mais não tem graça mais agora. graça. Gente, a maior frase que você pode ver que você fez algo que não atendeu aos seus valores é: cheguei, mas não tem graça. Uhum, uhum, Parece que isso. não valeu a pena. Então é aí que você vai ver. E aí, pensando nisso, né? Exemplos de valores, porque muitas vezes assim, tá, mas quais são os meus valores, né? Então, isso eu me questionei muitas vezes, porque é um assunto que parece que a gente sabe, mas quando você vai colocar no papel quais são os seus valores, você se questiona. Peraí, quais são os meus valores, né? E aí você vai analisando o tudo que você não paga o preço. Eu falo muito para as pessoas, né? Você não paga o preço, né, de fazer algo e perder. Por exemplo, vamos colocar a família, né? A gente colocou Ótimo. vários exemplos, né? Ah, eu posso, se eu for trabalhar e não ter contato com a minha família, como eu coloquei o exemplo da universidade, né? Eu não dou aula, porque teria que dar aula todas as noites, ou a maioria das noites, e o meu valor é família. Então, por mais que eu adore dar aula, adore estar em sala de aula, eu tenho um valor que vai ser ferido, que é estar com a minha família, participar desse momento com a minha família. Então, é uma meta que eu poderia até ter, dar aulas, mas ela não vai atender a um dos meus valores, que é estar com a minha família, ter tempo para minha família. E outro valor, muitas vezes, que as pessoas têm, é a justiça, e advogado tem muito disso, Muito, né? muito. Inconscientemente, nós carregamos isso, até numa visão sistêmica. Uhum, Vou trazer aqui uma pequena ponderação a nível macro, tá? Não uhum, vamos especificar indivíduos, mas no nível muito inconsciente, nós escolhemos a nossa profissão por alguma demanda de justiça que ocorreu no nosso próprio sistema familiar. Isso pode não ser necessariamente com
os nossos pais, mas pode ser de uma linhagem um pouco mais para trás, avós, bisavós, tios, e isso em afins, né? Bert Hellinger, que é o pai das constelações sistêmicas, ele traz essa visão. Então, nós, como advogados, nessa visão macro, em algum nível, geralmente inconsciente, nós carregamos isso. E um dos pontos aqui, só para trazer uma complementaçãozinha, é que o direito sistêmico, ele está aí para nos mostrar sobre também a postura do advogado. O advogado, ele está totalmente tomado por essa capa de justiceiro, ou ele está no seu lugar de contribuir, de servir para a sociedade, de servir, estar a serviço para o seu cliente? Porque tomar essa capa de justiceiro, de que eu faço, eu resolvo, eu estou aqui para fazer justiça, sabe o tal justiça com as próprias mãos? Cuidado com esse termo. Perigoso. É. É exatamente isso, né? Então, a justiça, né? E muitas vezes a gente, na nossa pessoa, a gente até esquece que isso é um valor nosso, Isso. né? Uhum. Às vezes a gente entra no automático, querendo defender causas, querendo, né? Às vezes até para sustento próprio, né? A gente começa, Sim. mas existem demandas que a gente pode até aceitar, mas que ela fere esse valor de justiça, você mesmo não Isso. acredita, né? E Uhum. aí é um processo, vocês com certeza os advogados passaram por isso. É um processo que nada dá certo, é um processo que você não gosta de trabalhar, é um processo que você ganha e parece que, na verdade, você ganha, você pode até ganhar, mas o sentimento é de se livrar dele. Emocionalmente falando, talvez ele seja tão desgastante quanto o próprio retorno É. financeiro ou profissional. Então, a justiça, às vezes, o advogado tem que se atentar para esse Isso. valor que realmente é inerente à nossa profissão, que é inerente à escolha da nossa profissão, Uhum. e muitas vezes a gente deixa de lado para questões financeiras, questões de metas, assim, né, audaciosas, mas a gente trabalha, às vezes, numa prisão, né? Trabalha de uma forma que a gente não vê, não se realiza. Porque uma coisa que eu escutei e é incrível, né? Porque quando você trabalha de acordo com os seus valores, você se realiza de qualquer Super. forma, não só economicamente, mas você se sente, né, muito bem na jornada, no processo, na continuidade. Então, o líder que trabalha, que consegue trabalhar com seus valores, ele é um líder que inspira, né? Ele é apaixonado pelo que ele faz. Ele se conecta às pessoas, porque ele está trabalhando de acordo com os valores dele. Então, se você reflete os seus valores no teu trabalho, na tua vida, você mostra, os outros veem a paixão e a dedicação. Então, você vê que pessoas são diferenciadas até por isso, porque elas Perfeito. conseguiram compartilhar as metas, os objetivos profissionais com os seus valores. Então, advogado, se você começa a trabalhar de uma maneira pesada, talvez seus valores não estão sendo respeitados em alguma Isso. fase da sua profissão, do seu trabalho. Perfeitamente. E o corpo sente quando algo não está de acordo. Verdade. Os valores, nós sentimos eles, é algo que a nossa persona, o nosso eu sabe perfeitamente disso, e quando nós vamos contra esses valores, o nosso próprio corpo sente. Sente emocionalmente desgastante aquele processo, aquele atendimento, Uhum, é bem assim vai mesmo. sentir. Outros exemplos, né, de valores, honestidade, né, pessoas que são muito, né, a integridade é muito importante, então às vezes conflita com o teu trabalho, Perfeito. até com a tua Perfeita convivência, colocação. e muitas às vezes até teu meio social, né, amigos, né, Uhum. você tem amigos que talvez não tenham esse valor de honestidade, e às vezes você não vai se sentir bem naquele local, naquelas mesas. Então, realmente, você tem que sair porque suga a tua energia. Isso, perfeito. Trago até um exemplo, pessoal barra profissional. Em uma demanda, em algumas demandas surgiram para mim que nesse ponto aqui de honestidade eu deixei de atuar. E eu abri mão. E eu com muita dificuldade na época, muita dificuldade que eu tinha em falar não, eu falei não para uma demanda que era um descumprimento contratual. Eu disse: "Não, por mais que eu não seja parte envolvida, que eu esteja assessorando esse negócio, eu não vou concordar. Eu não vou concordar em assessorar determinado cliente que queria se posicionar de uma forma desonesta. Eu precisei sim dizer não, e foi muito bom eu ter dito esse não, porque era algo muito pesado para mim que feria muito, principalmente, esse valor.
Isso é muito importante, né? Às vezes a gente com medo, né, de perder o cliente ou com medo de não conseguir, né, ter metas Exato. financeiras, Uhum. só que é muito, o desgaste, É né, muito é muito grande, não grande. Então compensa. não compensa você abrir mão de certos valores para atingir objetivos profissionais. Isso é uma receita de bolo que se as pessoas colocarem em prática, elas vão ver Sim. que vale a pena, né? Uhum, Às uhum. vezes você pode sentir, poxa, né? Mas é perfeito, sabe? E às vezes assim, ó, vai ter outro advogado que vai aceitar e vai fazer e vai justificar que não era bem esse ponto de vista. Tá tudo certo, né? Cada um vai olhar a sua lente. Mas se aquilo fere para você, se para você feriu, você não vai conseguir atuar da Uhum, mesma forma uhum. e com tanta dedicação, né? Com tanto Exato. a tua paixão pelo processo não vai ser a mesma, né? Uhum, perfeito. O conhecimento também, né? Nós, advogados, temos muito valor no conhecimento, né? Então, assim, tem aquele advogado que adora uma pós, adora estar estudando, adora estar se aperfeiçoando. Então, cuidado, porque, por exemplo, eu tenho, né, um valor, para mim, o valor teórico, o valor conhecimento é muito forte. E eu não consigo, quando eu não estou estudando, não estou fazendo alguma capacitação, o meu trabalho já fica meio frustrante, sabe? Sim. Eu Uhum. preciso estar conciliando e às vezes a gente esquece que tem esse valor e está atuando e de repente você faz um curso, você já Pronto, expande. expande a tua mentalidade, já te dá uma nova Uhum. motivação. E Exato. é algo que você esquece, né? Você vai Uhum. no dia a dia no automático, vai fazendo, e de repente, se você tem esse valor de conhecimento, de busca de conhecimento, às vezes fazer alguns cursos, umas imersões, ir nas palestras da OAB, né? Claro. Gratuitas que a gente aí oferece sempre, né? A Isso. ESA tem muitos, né? Uhum. Muitos cursos. Uhum. Se você faz um cursinho, de repente esse valor vai ser você vai conseguir exercer esse valor e você vai ver a mudança que tem até na tua vida, né, na tua vida profissional e pessoal. Liberdade, né, é um valor, espiritualidade, né, respeitando a fé de cada um, existem momentos em que precisa se conectar com algo que você não explica ou algo que você sente, e às vezes a gente precisa e esquece, entra no automático Isso. e não Uhum. abre esse Uhum. tempo, né. Então isso a gente está falando, gente, para você se conectar, para você começar a pensar em quais são os seus valores e, de repente, o que você está deixando passar. E daí você está no automático, está desmotivado, ou a tua meta está sendo muito, não está sendo, você está procrastinando, mas é porque talvez você não está movimentando essa parte tão importante do seu sentir, né? É um pilar também da vida, né? Existe a vida profissional, a vida pessoal, a vida emocional, mas a vida espiritual também. E Uhum, aqui vamos colocar um espiritual barra fé, nenhuma conotação religiosa mesmo, é de conexão com algo maior, com aquilo que tu sente, uhum. porém tu não consegue explicar Explicar. em É palavras. ótimo isso, né? Aham. E a saúde, né? E aí a gente falar, né, o quanto é importante você cuidar tanto físico quanto mental, emocional, Emocional, olha né? só, saúde em tempos de prazo. Então, assim, ó, se você está escutando o podcast, você já está alimentando sua saúde emocional, já está Exato, dando um check-in ali, né? perfeito. Escutar todos os episódios também, tá? Fazendo um lobby aqui para nós, né? É, Vamos lá. Mas também, né, se você está respeitando a sua saúde, uma caminhada, um tempo para você, um tempo para o seu corpo, alimentação. Escutei também um podcast esses dias. Cuidado com o que você come, você pode estar se matando, né? sim, Aos sem poucos, dúvida. né? Não entrando na seara, mas às vezes o suicídio é você se matar aos poucos, comendo algo que vai acabar com a sua saúde, né? Então, Uhum. assim, não é um ato só, são vários atos. Então, você ter essa consciência, se a saúde é um valor, por que você não está cuidando disso? Por que você não está prestando atenção nisso? E eu vejo assim, quando você faz algo que está voltado ao seu valor, o quanto neurologicamente teu cérebro te diz assim, uau, você é incrível, né? Isso, O exatamente, quanto te você motiva, você consegue você isso, e consegue. isso te dá um impulso, isso dá um estímulo, interior muito grande. Uhum, E só complementando aqui essa parte do valor da saúde, que aí entra saúde física, saúde, mental, saúde, emocional, às vezes a pessoa diz: "Não, eu priorizo", não, saúde é a minha prioridade, né. Vou dar um exemplo aqui, de uma pessoa muito próxima, umas pessoas muito próximas,
Da minha família, não, eu cuido da minha saúde é prioridade, eu faço todos os exames, mas para por ali. O próximo passo não dá, porque algo precisa ser feito, É além verdade. disso, emocionalmente falando, É verdade. né. Não, saúde para mim é, assim, ó, primordial. Mas tu realmente tá, prezando por esse valor, ou tu estás, assim, ó, só te sobrecarregando, a Uhum. ponto de dizer: "Não, eu não tenho tempo"? É. Porque isso nós escutamos muito. Eu não tenho tempo de mergulhar, ou não tenho tempo de estudar sobre, inteligência emocional, eu não tenho tempo para uma terapia, eu não tenho tempo para isso, porque eu tenho trabalho, porque eu tenho a família, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Uma hora a vida vai te chamar a atenção, e cuidado, porque às vezes essa atenção pode ser um bom puxão de orelha. Né, a conta chega. Exatamente. Eu digo isso agora, vou entrar num local, assim, de vulnerabilidade. Estou trazendo aqui uma uma pessoa, eu, no caso, que eu era uma workaholic. Eu trabalhava muito, eu já passei por um período de trabalhar 12 horas por dia, e eu era, assim, apaixonada, continuo apaixonada por trabalho, mas era num nível muito profundo. Era num nível, assim, que já estava ultrapassando um pouco a esfera da saúde. A Com essa saúde, calma, tranquilidade, você imagina a quem Tônia workaholic. quem vê não pensa, né. É Pois verdade. é. Mas a Tony de hoje, ela é diferente da Tony de 10 anos atrás. Ainda. Exatamente. O autoconhecimento, a inteligência emocional, todos os treinamentos que eu fiz e tudo que eu estudei de comportamento humano e continuo estudando, isso foi aplicado. Então, o que eu estou falando é porque eu sou um case de sucesso. Estou aqui. Claro que muito ainda tem o que Estamos se no processo, aprender né. e Uhum. aprimorar, claro, né? Eu me considero uma jovem que ainda tem muitos anos pela frente, muito aprendizado ainda, mas falo de um lugar de uma pessoa que trabalhava muito. E eu cheguei numa estafa mental gigantesca. Eu tenho um limite de suportar, um limite de aguentar muito grande. A minha linha, ela é, eu já tive essa percepção, esse entendimento de que ela é muito grande. Então eu vou até o limite do limite que possa existir. Eu tive há uns bons anos atrás um princípio de burnout, até não tinha tanto assim esse diagnóstico, essa Uhum. nomenclatura de burnout, mas foi um princípio, entre aspas, de burnout. Me levou a uma estafa mental surreal, e eu só fui perceber o que estava acontecendo comigo quando atingiu o meu físico, quando eu comecei a perder muito peso, quando eu comecei a perder apetite, cabelo, né, mulher já sabe, né, Começa pelo cabelo. É, o já cabelo começou pelo é um cabelo. sinal, mulheres, perdeu cabelo, Isso, está pronto, é. já começa por ali. Então só quando chegou num nível, assim, muito forte, no meu físico, é que eu parei realmente para me analisar. Tive muita dificuldade de pedir ajuda na época, porque a tal da fazedora, às vezes ela passa É. por esse aspecto, por esse ponto da dificuldade. Uma das dificuldades é pedir ajuda. Então, com muita dificuldade, assim, foi uma dificuldade redobrada para mim pedir ajuda, mas não tive outra saída a não ser pedir ajuda, porque realmente a estafa mental que eu cheguei, ela foi muito grande. Então eu falo de um lugar que eu já experienciei, eu já estive nesse lugar, ele não foi um lugar confortável e gostosinho. Uhum. Então, hoje nós temos muitas, muitas ferramentas, muitas possibilidades que não precisamos chegar nesse lugar. Eu conheço esse lugar, eu não recomendo. Então hoje eu digo: "Olha, existe um caminho maravilhoso, com inúmeras ferramentas, com inúmeros conhecimentos, que não tem a necessidade de chegar até lá". Durante esse caminho, se porventura tu sentir que algo não está, de acordo com os teus valores, que algo aí está desequilíbrio, se for preciso, peça ajuda, tenha essa tomada de consciência e também de humildade. Isso é mais importante, né, a humildade. Isso, porque chegar nesse lugar é algo doloroso. Então estamos aqui para demonstrar que tem muito conhecimento, tem muita ferramenta que te leva para outros lugares muito melhores. E ao agir, né, eu assim, o que a inteligência emocional me mostrou, eu
Todo advogado, ele se dedica muito, trabalha muito, né? A gente conhece, nossos amigos, colegas, trabalha no sábado, no domingo, e tem que estar cedo no escritório, não almoça no escritório de qualquer jeito, continua trabalhando, só que a produtividade é muito pequena. O que a inteligência emocional, esse autoconhecimento me provou, Tuane, me ensinou que eu também, né? Eu acreditava que eu deveria chegar às 8 no escritório e trabalhar até meio-dia, sair e ficar até às 8. Eu teria que ser a última a sair, Sim. né? Uhum. Porque a gente tem uma criação, uma cultura também, né? Você tem que trabalhar e a última a sair. Só que quando eu comecei a entender e a trabalhar de acordo com os meus valores e a ver as coisas que são importantes para mim, eu hoje trabalho 4 horas por dia no meu escritório ou nas coisas que eu entendo, né, no meu trabalho, e eu produzo muito mais que se eu ficar 8 horas no escritório. Porque é isso, qual é a qualidade e qual é a dedicação que você tem naquele momento do teu trabalho? Porque eu trabalhava 8 horas, às vezes até 10 horas, só que eu produzia muito pouco. E quando eu chego hoje para trabalhar, em razão de eu já ter feito academia, em razão de já ter passado tempo com meu filho, em razão de já ter almoçado com meu marido, em razão de eu já ter feito tudo que eu gostava, tudo que eu tenho prioridade, em razão de eu já ter organizado a minha Sim. agenda, saber que de noite eu vou estar Uhum. em casa, saber que eu vou ter um momento com as minhas amigas em tal dia, em tal tarefa. Para mim, tudo é dedicação consciente exclusiva naquele momento. Então, quando eu tenho aquelas horas de trabalho, eu já tenho todos os pilares já alimentados e sei que vou alimentá-los. E aí eu me dedico ao meu trabalho com mais afinco e mais presteza e mais alta performance. Então, não adianta a quantidade, e sim a A qualidade. qualidade, E é perfeito. isso que nós precisamos cuidar da nossa saúde mental para isso. E a gente tem dados ali de Santa Catarina, né, de quanto as pessoas estão doentes mentais, né, de depressão, burnout, Ansiedade. ansiedade. É só porque não tem essa consciência de como organizar e acha que é bobagem, né? Acha que inteligência emocional é algo que não é acessível, né? E eu digo, nós somos prova disso, né? Eu Exatamente. trabalho 4 horas, mas o que eu produzo é muita coisa, né? E eu tenho todos os pilares atendidos e olhando para eles. E quando eu estou num estado, quando eu tenho consciência de que alguma coisa não está dando certo, eu já tenho consciência de, peraí, aonde que tá Uhum. falhando? Aonde eu estou deixando? Se é a parte espiritual, se é a parte familiar, né? Se é a parte da saúde. Então, você começa a ter uma outra mentalidade e a produzir até mais, Sem dúvida, sem né. dúvida. Então o que você precisa analisar é isso. E eu quero que hoje você veja, assim, qual a gente citou alguns valores, né, desses aqui que a gente citou, qual desses valores você tem na sua vida, né. Quais valores você tem e você está respeitando esses valores, você está Isso. nutrindo esses valores no seu dia a dia. Porque se você não está nutrindo, se para vocês esses valores são importantes e não está sendo nutrido, você está doente, você está desanimado, você está com dores físicas, inclusive, né, Tu? Exato, porque o corpo responde. O corpo O responde. corpo ele vai armazenando, assim como armazena memórias de trauma, ele vai armazenando aquilo que vai deixando de lado, o corpo vai respondendo. No meu caso, que eu citei anteriormente, eu só consegui acessar o nível de consciência de que eu realmente estava numa estafa mental gigantesca, foi porque o meu corpo gritou. Uhum. Então o corpo responde. Então ali, ó, as metas, como a gente estava definindo, metas são o destino. Então, você tem o seu destino, alinhou lá seu destino, está subindo a montanha. E os valores são o seu combustível. No momento em que você tem alguma fraqueza, no momento em que tem alguma coisa externa, né, te impede ou começa a acontecer algumas coisas externas, você se mantém no teu caminhar em razão dos seus valores, né? Você mantém a tua meta de ter um escritório maior, por quê? Porque isso também vai fazer bem para sua família. Isso também vai realizar sonho da sua casa própria, vai também alimentar o teu desejo de viajar, de ter qualidade de vida, de trabalhar mais agora para depois poder ter um horário mais flexível. Então, os valores, eles são o seu combustível. Então, eles vão fazer que você suba a montanha certa e a jornada seja acompanhada com aquelas coisas importantes também. Porque se você tem metas sem valores, você se desanima, você procrastina.
E a gente fala muito que de procrastinação, né? Ah, procrastinação. Você só procrastina o que não é prioridade na sua vida. É só isso. Você só procrastina o que não tem valor na sua vida. Se você procrastina a sua saúde, é porque para você a sua saúde não tem valor. Se você procrastina a sua família, é porque a sua família para você não tem valor. Então, se você está procrastinando essas coisas, é porque elas não são prioridades na sua vida. Hum, É profundo. excelente, excelente colocação. E trago aqui também uma outra reflexão, hein? O que que tu declara como valor e o que que tu pratica como valor? Perfeito. Exatamente. Esse é o ponto, né? Porque a gente até faz uma ferramenta na inteligência emocional de quais são os seus valores e Uhum. quais valores você está praticando. Olha só. Não foi nada programado essa fala, tá? É muito legal essa ferramenta, porque você coloca lá, né? Também não é programado, mas eu vou contar um Vamos pouquinho lá. dessa ferramenta. Você coloca lá, quais são os seus valores? Vou colocar lá, espiritual, família, trabalho, qualidade de vida, saúde. Ok, você coloca lá. Esses são os seus valores. Quais são os principais? Vamos lá. Por espiritual, família, saúde, qualidade de vida e estabilidade financeira, né? Sim. Financeira e tal. Você vai lá. Esses são a prioridade, ok. Qual desses você está priorizando agora? Aí começa. Espiritual, Tá tá. ok. Ou tá mais ou menos? Tá, o espiritual é o primeiro, mas eu hoje estou colocando ele lá em terceiro lugar, né. Família tá lá em quarto, porque eu não tenho tempo, tal, mas que estou trabalhando muito. Saúde Uhum. tá lá em décimo. Tá lá no último, último da ponta. Então, esses são seus valores, mas a sua prática é outra. E é uma clareza de visão e mudança de paradigma muito grande. E Uhum. aí você começa a entender, e as tuas metas? As suas metas estão respeitando os seus valores? É outra questão incrível também que você começa a tomar consciência. Mas isso é uma prática que logo, logo um dia vocês vão fazer e é bem interessante. Isso é importantíssimo mesmo, né? Ótimo. É a questão da visualização, da organização, de colocar em pauta, né? Por isso que é importante você escrever, né? Tentar resgatar ali quais são os seus valores. Dessas que a gente falou, coloca ali na tua mente. E o que você está praticando, efetivamente, né, Tu? Perfeito. Essa associação, essa mensagem que tu trouxe da montanha errada, ela é muito muito interessante. Ela faz sentido também com com uma parte da visão sistêmica. Porque essa montanha que tu tá subindo, essa montanha que tu tá percorrendo, ela além de estar alinhada com os teus valores, ela tá alinhada de fato com o teu querer, de fato alinhada com a tua essência, com o teu eu, ou essa montanha que tu tá subindo, tu estás ali a satisfazer o desejo de alguém. Cabe também essa análise, porque, Uhum. eu atingi o topo dessa montanha, mas eu tô sentindo que ainda tem um vazio aqui. Eu tô sentindo que tem algo que tá incompleto por dentro. E tá tudo bem se isso ocorrer, as mudanças de rota, elas podem acontecer, a solicitação de ajuda, talvez, para recalcular essa rota, isso pode acontecer. E caso tenha acontecido essa subida da montanha errada, só pare para perceber, tenha essa consciência, porque nós, como seres humanos, nós temos uma necessidade de pertencimento. Então, nós temos um vínculo muito forte, vou Verdade. trazer aqui a visão sistêmica, então nós temos um vínculo, uma conexão muito forte com o nosso sistema familiar. Consciente ou inconsciente, nós temos. Uhum. Mas com o nosso próprio meio, com o nosso próprio convívio, nós acabamos nos conectando ao sistema em que nós vivemos, em que nós estamos próximos, porque nós temos essa necessidade de pertencimento. Só trago um breve exemplo aqui da fase da adolescência. O adolescente ele tem muito essa necessidade de ser incluído em grupos. É o grupo que pinta o cabelo de vermelho, Ai, é o grupo que usa a camiseta preta, é o grupo que senta lá no fundão da sala de aula. É na adolescência que se sai dessa esfera
dessa esfera familiar, né, ou do microsistema que ele estava convivendo até então, e vai para a vida, e vai para a sociedade, vai para os outros grupos, né, futuramente vai ingressar em outro grupo profissional, por exemplo. Então, na adolescência nós observamos muito isso, a necessidade que o jovem tem de se conectar a grupo. Intrinsecamente isso é de todo ser humano, mas na adolescência isso aflora muito mais, a necessidade de pertencer. Verdade. Então, por pertencimento, muitas vezes nós podemos estar traçando ou subindo a montanha A montanha errada. errada, verdade. E aí que a gente repisa, né, refala, né, fala novamente. Não negocie o O inegociável. inegociável. Não negocie o inegociável, né. Se o seu valor é justiça, não permita atalhos, não negocie isso, né. Se o seu valor é família, não permita que o seu sucesso profissional destrua a sua família, né. Ou como a gente diz da outra vez, se você precisa passar uma fase profissional, se dedicar a uma fase profissional, combine com eles, oriente a sua família, faça com que eles se sintam amados e respeitados na maneira de que nesse momento você precisa ter essa dedicação, mas que vai passar, né? É algo que você precisa compartilhar, mas não negocie esses períodos tão importantes, esses valores tão importantes, né? Se o seu valor é fé, também, né, dedique um tempo real a esse valor, não deixe para depois, porque é exatamente isso, você vai ter uma as pessoas que não têm valores, as pessoas que não nutrem seus valores, elas caem em depressão, elas se sentem vazias, elas não se sentem motivadas. Os valores são os seus motivadores, é o porquê você levanta todos os dias. Isso é valor. Por que que eu levanto todos os dias? Por que que eu trabalho? Por que que eu saio de casa? Por que que eu estou com a minha família? Esses são os seus valores. Por que que eu tenho hoje, né, o sucesso que eu tenho? Por quê? Qual é a razão de buscar esse sucesso? Por que que eu vou fazer isso? Então, se você não cultiva isso, não negocie isso, né? Não negocie os seus valores, né? Quando você vive os seus verdadeiros valores, você vive a sua identidade, porque os seus valores é quem você é. Então, se você vive os seus valores, você tem a sua identidade firmada. Por que você nasceu? Por que você existe? São os seus valores. E aí que a gente fala que muitas pessoas não buscam sua identidade, e elas perdem essa identidade porque elas não têm os seus valores, elas não respeitam as coisas que são mais importantes para elas. Elas pagam um preço errado. Uau, perfeita. Olha a colocação, olha o conteúdo, o nível do conteúdo que nós chegamos É, sobre identidade. é. Quando esses valores eles são desrespeitados, eles são tão desconfortáveis para nós que nós Uhum. não conseguimos sustentar. Não conseguimos. Agora, quando eu tenho de fato essa identidade firmada, quando eu não negocio o inegociável, eu tenho ancoragem. Uhum. Então eu tenho para onde voltar. Eu Exatamente. tenho base firme. É verdade. E aí, perguntas, né? Quais os valores que você está negligenciando hoje? Para pensar, né? Quais os valores que hoje você está negligenciando? E não falo só profissional, mas também na vida pessoal, né? E o que que você precisa praticar, né? Você precisa entender que os valores, eles são o seu combustível, eles impedem você de parar. As metas são um caminho e quando você alinha o seu caminho com os seus valores, você atinge o sucesso, você atinge a satisfação, você para de procrastinar, você continua a caminhada. Vai vir movimentos externos que tentam Sim. te parar? Vão Uhum. vir. Mas se você tem os seus valores firmados, você vai conseguir chegar aonde você deseja, É, né? talvez não precise de mais motivação, mas sim precise de mais clareza sobre quem você é. Então, vamos combinar uma coisa, quem pode agora, escreva seus 5 principais valores. Quais são os seus principais valores hoje, né? 5 principais valores. Adoro passar tarefas, né? Então, essa tarefa. Isso, vamos lá. 5 principais valores. E quais as ações você vai ter para praticar, colocar em prática esses valores, né? O que você vai fazer amanhã, no final de semana, para que esses valores sejam colocados em prática? É uma receita infalível para você ter motivação, para você sair daquela angústia, daquela depressão, daquele vazio, né? Quando você age de acordo com seus valores, você se motiva,
você tem o teu combustível. Recarrega o combustível. Isso, exatamente. Não adianta ter uma Ferrari e não ter o combustível. É verdade, bem isso. Inteligência emocional é isso, né? É alimentar a sua Ferrari, né? Isso aí. Não adianta você ter um carro maravilhoso sem combustível. É, Ele não funciona. Então você tem que ter um carro maravilhoso e o e o combustível, que é a combustível. inteligência emocional, né? Então, pessoal, para finalizar aqui, né, as metas tornarão realidades, realizações, se você compartilhar com os valores, se você compatibilizá-las com os valores. A verdadeira vitória na advocacia e na vida não está em conquistar mais, mas está em conquistar de acordo com o que você mais valoriza. Excelente frase para nós encerrarmos esse episódio. É verdade. Então, esse foi o Pode Sentir. Você que nos ouve, que gostou do conteúdo, fique conosco, compartilhe com os demais colegas, acompanhe os próximos episódios. No Pode Sentir, nós acreditamos que a verdadeira alta performance, ela nasce do equilíbrio entre a razão e a emoção.